dizer para abrir esta fala aqui que está agora nas notícias em toda a mídia digital, que um empresário de visão atrasada e predatória, como é o empresário Luciano Hang, da Havan, um dos grandes líderes do bolsonarismo no país, ele acaba de anunciar a demissão de 11 mil trabalhadores. A minha visão é que a nossa Câmara Federal deveria estar votando hoje à noite a medida provisória 936 para votarmos uma lei efetiva de proteção a empregos, a salários e à economia do país. É preciso garantir subsídio público em troca do compromisso de nenhuma demissão de trabalhadores que estão hoje contratados pela CLT. Trabalhadores que não podem ter os seus salários reduzidos, porque são trabalhadores que ganham muito pouco. E qual foi a troca que nós fizemos? Decidimos votar uma lei que não vai gerar emprego nenhum, uma lei que aprofunda a precarização da forma de contratar trabalhadores e uma lei que coloca em conflito diferentes grupos de trabalhadores. Porque se há desemprego no país, e existe muito desemprego, infelizmente, e esse desemprego tem se agravado brutalmente ao longo destes últimos 4 anos, aliás, aqui eu quero abrir um outro parênteses, se esta lógica de retirar direitos, reduzir salários, reduzir direitos previdenciários, cortar investimentos públicos, que, aliás, está nos levando à parte do colapso que estamos vivendo em diversas áreas essenciais. Se esta lógica do corte de direitos, que foi aplicada à exaustão nestes últimos 4 anos, desde que, através de um golpe, Temer assumiu a presidência da República, depois, na sequência, com Bolsonaro, a política econômica é sempre a mesma. É a política que corta direitos trabalhistas, que reduz salários, que reduz investimentos públicos, é tudo aquilo que está na contramão do que o mundo precisa hoje para enfrentar esta pandemia. Se estas políticas de corte de direitos, e eu ouvi diversos representantes do fundamentalismo liberal usar a palavra hoje, vou citar um deles, o deputado Kim Kataguiri chegou a dizer que o melhor era rasgar a CLT. Se o corte de direitos resolvesse o problema do desemprego, o Brasil hoje deveria ser um paraíso do emprego. E eu não estou falando do Brasil pós-pandemia. Eu estou falando do Brasil de um mês antes da pandemia do coronavírus, onde nós chegamos num dos maiores níveis de desemprego da história do país. E eu lembro que ao final do governo Dilma, antes que começasse todo o processo das pautas-bomba, da desestabilização do governo, da construção do golpe que levou a esta crise institucional brutal que o país está vivendo já há 4 anos, naquele período, antes que começasse todo este processo, nós tínhamos uma das melhores situações de emprego de toda a história do país. Quando eu ouço alguns argumentos, eu vi o líder do governo na Câmara, o líder que representa o presidente Bolsonaro, disse a seguinte pérola: os trabalhadores sabem que é melhor um emprego com menos direitos do que não ter emprego. Esta mesma visão é a que o presidente diz em relação ao isolamento social que o Brasil precisa fazer hoje. Ele diz o seguinte: olha, se fizer o isolamento social, vai ter gente que vai passar fome porque essas pessoas não terão como manter sua renda. Ao invés de ele trabalhar na linha que nós trabalhamos na Câmara, no Parlamento, no Senado, na Câmara Federal, aí sim, liderados de maneira, no sentido absolutamente correto por Vossa Excelência, garantindo a renda mínima necessária para suportar este período, ele aposta em vender a seguinte ideia: ou o trabalhador tem que ir para a rua para se contaminar, correr o risco de perder a sua vida na pandemia de coronavírus, ou ele terá que morrer de fome porque não tem recurso para se alimentar. E aqui no mundo do emprego, o líder do governo Bolsonaro colocou a mesma frase, como se o trabalhador tivesse que escolher ou um emprego precário,
onde ele ganha cada vez menos, onde ele tem cada vez menos proteção social, onde ele está cada vez sob um risco maior, ou ficar desempregado. Não, presidente. Não, brasileiros e brasileiras. Nós temos o dever de garantir aos brasileiros empregos dignos, com direitos, não emprego de primeira, de segunda e de terceira categoria. Nós não podemos aceitar esta ideia de que um emprego com dignidade, um emprego com proteção social, um emprego com direitos adequados seria um emprego que não poderia ocorrer na sociedade atual. A esta frase dita por aqueles que insistem, não, nós precisamos desburocratizar. Estamos de acordo, sim, todos queremos desburocratizar, mas desburocratizar não significa jogar na vala da desproteção social milhões e milhões de trabalhadores. Nós não deveríamos estar votando esta medida provisória 905. Esta carteira dita verde e amarela, ela é uma carteira, na verdade, dos não direitos. Ela não vai gerar empregos, ela não vai resolver os problemas urgentes que o Brasil precisa resolver, e para isso, ao contrário, o que nós deveríamos estar debatendo, e espero que amanhã esta seja a nossa pauta, deveríamos estar votando um programa de proteção ao emprego e ao salário daqueles que estão empregados neste momento. Deveríamos estar abrindo o debate sobre a necessidade de alongar a renda mínima que votamos por mais meses e, inclusive, aumentar o seu valor. Quando alguns dos que usam a palavra para defender esta visão do fundamentalismo liberal dizem, mas se o mercado não está oferecendo empregos nessas condições, temos que reduzir os direitos para que os empregos surjam. Não é uma lei com redução de direitos que garante empregos. Nunca foi, em nenhum momento da história. Aliás, no momento recente em que o Brasil teve o pleno emprego, todas as leis que protegem o trabalhador e que foram posteriormente suprimidas estavam válidas, estavam sendo respeitadas e nós tínhamos emprego para quase todos os trabalhadores. E esta precarização que se estabeleceu nos meses e anos subsequentes, ela terminou jogando o país numa desigualdade cada vez maior e o país numa crise enorme do ponto de vista social, que inclusive ao fragilizar a sua rede de proteção social, hoje aumentam os riscos de expansão da pandemia do coronavírus, presidente. Então o que nós precisamos é votar leis protetivas. Chega de precarização, chega de culpar os trabalhadores. Vamos cobrar do andar de cima os ajustes que o Brasil precisa. O que nós precisamos votar é um imposto sobre grandes fortunas, é um imposto sobre lucros e dividendos, é um imposto sobre as altas rendas, imposto sobre altos salários, imposto sobre os bancos, para arrecadar os recursos que o Brasil precisa. E não continuar retirando direitos daqueles que têm muito poucos direitos e daqueles que enfrentam as maiores dificuldades, daqueles que estão enfrentando o lado duro da desigualdade. O Brasil não pode ser uma fábrica de desigualdade. Nós temos que superar este período e temos que mudar a política econômica deste país. Temos que voltar a montar uma rede de proteção social. Temos que voltar a montar uma política econômica que gere empregos, uma política que incentive as empresas, que garanta política industrial, que alavanque um conjunto de investimentos públicos para fazer frente a esta crise que nós estamos enfrentando na pandemia, presidente. Então, eu quero cumprimentar todos os colegas, mas dizer, é inacreditável que o parlamento tenha escolhido votar uma lei para retirar direitos trabalhistas no meio de uma crise como essa.